muito difícil. 難しいな。おはよう。ザポペコン散歩じゃ。おはよう。Eu estou exatos 30 dias estudando japonês. Tanto escrita, como fala, como ouvir o japonês, né? Tudo no geral. Mas é claro, não tô usando só o Duolingo, né? O japonês é uma língua que há muito tempo eu desejava estudar e só não sabia por onde começar. Já que no Brasil, em si, o foco é aprender a língua norte-americana. E de acordo com as minhas pesquisas, o objetivo das pessoas estudarem inglês no Brasil é para poderem ter mais oportunidades no exterior. Isso é bom. E eu, como não queria ser só mais alguém que só tem inglês no currículo, eu fui lá e decidi acrescentar mais uma língua. E a língua escolhida foi o japonês, já que muitos dos materiais que eu consumo como entretenimento são escritos em japonês. Sendo assim, teria um retorno muito legal para mim. E já que aqui na minha cidade que ninguém conhece, não tem nenhuma escola de japonês, o jeito foi me render a internet para poder tentar de alguma forma achar conhecimento suficiente para poder conseguir aos poucos ler as coisas que eu gastei meu suado dinheirinho comprando elas. Tipo essa fita do Kirby. Ou melhor, né? Hoshino Kabi. Quer dizer, como é que fala picante em japonês? Carai. Como é que fala ser humano? Ninguém. E pincel, sensei? Fute. Danado. Inclusive foi com essa de analisar os jogos japoneses que eu percebi que as coisas americanas são bem diferentes das coisas japonesas. Assim como o Kirby tem cara de mal nas Américas, mas no Japão ele é super fofo. Assim como o Crash foi o mesmo caso. E foi nesse momento que eu senti que a mídia queria esconder algo de mim. Enfim. A primeira coisa que eu fiz foi estudar o alfabeto japonês, que lembra bastante o português nos seus sons, mas a construção em si é bem diferente, já que as letras são os sons em si. Assim como tem o A, I, U, E, O, eles têm o Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Entenderam? Esse é o hiragana, usado apenas para palavras em japonês, como sumimasen. Já esse é o katakana, usado apenas para palavras estrangeiras, como roteru. Além disso, temos os ideogramas, chamados de kanjis, que são desenhos que transmitem uma ideia, e dependendo da ordem deles, eles têm sons diferentes e significados diferentes. Por exemplo, esse daí, que significa mizu, ou sui, que significa água, basicamente. E temos esse outro, que é o kosui, que significa cheiro e água. Sendo assim, vira perfume. Só que eu não sabia que pra ser considerado alfabetizado, tinha que aprender pelo menos 2.000 kanjis. E pior, existem mais de 40.000 kanjis em toda a língua japonesa. E eu fiquei doido! E maluco! E eu fui lá, comprei a coletânea de Let's Learn japonês na Steam, aprendi o hiragana e o katakana e fui direto pro Duolingo depois disso. Claro que, mesmo sabendo ler as letras, eu precisava aprender o vocabulário, porque de nada adianta saber ler e não saber o que tá lendo. E foi pra isso que o Duolingo prestou, né? Está prestando, no caso. Já que ele mesmo diz que, caso use a plataforma pra aprender, que não use só ela. Sendo assim, vídeos no YouTube me ajudaram bastante. Assim, cada vez mais eu fui aprimorando minhas skills. Parece ter besteira, mas quando eu pegava um jogo em japonês e tentava ler algo, pra mim era só um monte de risco sem sentido algum. Mas agora sabendo ler, parece que tudo faz sentido. Mas o lado negativo de tudo isso, né? Fui ver o tanto de brasileiro usando o japonês só por achar algo da hora e nunca tendo um motivo real do uso. Às vezes tem, né? Eu que não sei mesmo. Tyogin, que significa tio prata. Toshi, do canal Utopia, que significa cidade. O Oda, do canal Oda, que significa Oda mesmo. O quê? Vocês esperavam o quê? Parece que quanto mais tu olha ao seu redor, né? As coisas, né? Parecem, né? Que tem uma origem meio japonesa, né? Uau, que texto incrível! Totalmente compreensível. Imagino como ele seria se estivesse em japonês. Uau! Que mágica! O texto ele está inteiro em japonês. Onde estão os espaços entre as palavras? Bom, esse é o problema da língua japonesa, né? Você escreve sem usar espaço. E é pra isso que serve 3 alfabetos diferentes. Pra você diferenciar quando é uma palavra e quando é outra. Sendo assim, é tudo grudado. Igual o arroz japonês. Aprender uma língua pode ser bem difícil no começo, né? Ainda mais quando não parece que nada está ao seu favor. E nessas horas, tu só precisa encontrar a motivação certa pra isso. Mesmo que essa motivação seja um pouco ameaçadora. Coloque objetivos do que você quer fazer com o seu aprendizado. Para que aos poucos você atinja a sua meta. Convença pessoas ao seu redor a participar dos mesmos objetivos que você. E dê sempre o seu melhor para tudo que você fizer. E bom, pra provar que eu realmente aprendi alguma coisa em japonês, que tal eu falar um pouco? Ohayo, boku no namae wa Shiropo desu. Ore wa bidio no henshusha. Nihongo wo benkyou shite imasu. Ore wa modorimashita.